Olá, meus queridos irmãos de todo o Brasil. Eu desejo que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui novamente para trazer uma palavra que Deus tocou muito forte no meu coração. E ao final nós vamos unir a nossa fé numa grande corrente de oração. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Hoje eu vou te mostrar como você pode ter paz com as pessoas. Eu sei que não é fácil, mas com a ajuda de Deus nós conseguimos proteger o nosso coração da mágoa, da falta de perdão e assim conviver bem com as pessoas. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo. E do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Se você é novo por aqui, eu quero te explicar. Todos os dias às 5 horas da manhã, 4 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho colocado vídeos novos com mensagens, orações, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então venha participar comigo, amém? Irmãos, na Bíblia existem muitas passagens que mostram que Deus é aquele que luta por nós. Ele é aquele que peleja as nossas batalhas e tudo o que nós devemos fazer é confiar nele. E por que eu estou dizendo isto hoje? É porque muitas vezes, irmãos, as pessoas tentam roubar a nossa paz. Elas tentam nos perturbar, tentam nos criticar e nos jogar para baixo. E nós não devemos lutar contra essas pessoas. Nós devemos simplesmente não dar ouvidos a elas e seguir em frente, sabendo que Deus estará cuidando de nós. Muitas vezes não importa o que você diga, o que você faça, as pessoas sempre vão te criticar. E talvez elas não vão torcer pelo seu sucesso simplesmente porque elas não foram com a sua cara. E mesmo que você tenha feito tudo certinho, ainda assim as pessoas vão querer te decepcionar. Eu acredito que você conheça a história de José. Ele era o filho caçula, favorito do seu pai. E um dia, Deus deu um sonho para ele de que todos os seus irmãos, o seu pai, toda a sua casa iria se prostrar diante dele e iriam precisar da ajuda dele. Irmãos, José naquela inocência, ele relatou o sonho para sua família e os seus irmãos ficaram com muita raiva, com muitos ciúmes, muita inveja e eles a partir daquele dia decidiram tramar contra a vida dele. E a Bíblia diz que por onde José andava, os irmãos ficavam apontando o dedo e dizendo: "Ih, lá vem o sonhador, ó." Então os irmãos queriam o tempo todo tirar aquele sonho do coração de José, porque eles eram orgulhosos e achavam que José não era ninguém. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se você estiver com Deus, você e Deus são maioria. Você e Deus são invencíveis. E ainda que o mundo inteiro se levante contra a sua vida, se você estiver na presença do Senhor, Ele te defenderá, Ele te honrará. E o próprio Jesus disse que aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então o meu conselho para você hoje é: sempre perdoe as pessoas, não guarde mágoa de ninguém, porque as pessoas não têm poder de frustrar os planos de Deus na sua vida. No livro de Efésios capítulo 6 está escrito que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra Satanás e os seus demônios. E ele vai usar as pessoas para tentar nos atingir. Por isso a Bíblia diz em Provérbios 4:23 que se existe uma coisa que nós devemos proteger na nossa vida é o nosso coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Então, irmãos, guarde isso que eu vou dizer agora. Se você não guardar mágoa, se você sempre perdoar os seus inimigos, orar por aqueles que o perseguem, o inimigo não vai conseguir atingir a sua vida. Você verá que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O inimigo não vai ter força contra a sua vida, porque o seu coração está protegido em Deus. E em vez de devolver na mesma moeda, em vez de querer brigar com as pessoas, discutir, você muitas vezes vai ficar calado, ou então você não vai retrucar, mas você vai demonstrar amor, compaixão, misericórdia. E aí então você vai perceber que o Senhor vai te defender. O justo não precisa se justificar, o justo simplesmente obedece a Deus e Deus é quem o protege e o justifica. Amém? E a Bíblia diz então que os irmãos tramaram contra José e um dia José estava vindo entregar comida para eles e eles então jogaram José no poço. Eles queriam matar José, mas por causa da provisão divina, por causa do livramento de Deus, eles pouparam a vida dele e o venderam como escravo. Ali, irmãos, na verdade era Satanás usando os irmãos dele.
Os irmãos deram brecha para o diabo porque eles estavam guardando raiva, inveja, e aí o inimigo entrou e usou a vida deles. Mas mesmo que José aparentemente estivesse perdendo, sofrendo prejuízo, Deus estava no controle de tudo. E a Bíblia diz que aquele que foi chamado por Deus, aquele que ama ao Senhor, todas as coisas cooperam para o seu bem. E quando José foi levado como escravo para o Egito, ele ficou na casa de um homem chamado Potifar, e a Bíblia diz que José prosperava em tudo, porque Deus estava com ele. E aí um dia José, trabalhando ali na casa daquele homem, a esposa de Potifar deu em cima dele, mas José era um homem temente a Deus. E ele disse a ela: como eu poderia desagradar o meu Deus fazendo coisas erradas? E aquela mulher então tramou contra José. Olha o inimigo aí por trás, irmãos, tentando tirar toda a dignidade dele, tentando sujar a sua imagem, tentando humilhá-lo. Então ela rasgou as roupas de José enquanto ele fugia dela, e ela ainda acusou José dizendo que ele é quem tinha tentado seduzi-la. Então aquele homem Potifar mandou José para a prisão. E lá na prisão a Bíblia diz que Deus continuava com José. E aquele sonho talvez já tinha morrido no coração de José, talvez ele nem achasse que iria se cumprir de verdade, mas os sonhos de Deus jamais morrem. Amém? E só para resumir a história, depois que José ficou muito tempo naquela cadeia, injustiçado pelos homens, esquecido pelas pessoas, um dia ele foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. E ali Deus deu a instrução para José, ele revelou o sonho a Faraó com tanta sabedoria, e era verdade, tudo se cumpriu conforme ele interpretou. E então ele se tornou governador do Egito, foi um homem muito próspero, e ele conseguiu trazer prosperidade para o Egito, de forma que quando veio o tempo da seca, o tempo da fome, ele tinha alimento em abundância. E foi aí que a sua família começou a passar necessidade. A sua família começou a sofrer até que Deus usou a vida de José para liberar o perdão, para abraçar os seus irmãos, e ele então pôde sustentar toda a sua casa. Irmãos, olha como o mundo dá volta. Aquele José que foi desprezado, vendido como escravo, humilhado, dado como morto pelos irmãos, de repente se tornou aquele que sustentou a sua casa. Meus queridos irmãos, Deus tem uma obra na sua vida e na sua família. E Deus pode usar a sua vida. Eu não creio que eu estou falando isso da carne, mas é o Espírito Santo que está te dizendo: você hoje é coluna na tua casa, você hoje pode salvar toda a sua família, não pelos seus méritos, pela sua força, mas pelo poder do Espírito Santo. Você pode ser aquele que vai levar a mensagem do Evangelho, a mensagem do perdão, do amor de Deus. Você pode ser usado pelo Senhor para resgatar os teus parentes que hoje estão escravizados no pecado, na mágoa, na falta de amor. Você pode ser um instrumento do Senhor. Amém? Mas você só vai conseguir ver os planos de Deus se cumprindo na sua vida se o seu coração não se contaminar, se o seu coração não guardar inveja, raiva, mágoa, se você permanecer confiante no Senhor, sabendo que é Ele que te defende, então tudo vai cooperar para o seu bem. E por isso eu quero que você entenda o seguinte: as pessoas que estão feridas emocionalmente geralmente acabam ferindo as outras. Eu vou repetir: as pessoas que estão feridas emocionalmente geralmente acabam ferindo as outras. E é importante você saber isso, porque quando você ver alguém te ferindo, você vai entender que esta pessoa pode estar ferida. Então tire os seus olhos do ser humano e coloque-os em Deus. Amém? Tenha o mínimo de expectativa nas pessoas e a máxima no Senhor. Assim você não vai ser contaminado pela amargura, pela mágoa, e você não vai ficar como aquelas pessoas que só reclamam da vida e de Deus. E eu quero ler uma passagem que está em Hebreus capítulo 12, o versículo 14 e o 15, que diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha isso, irmãos, essa passagem mostra que nós devemos nos esforçar para viver em paz com as outras pessoas, e nós devemos também tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em nosso coração, nos contaminando juntamente com as pessoas à nossa volta. E este é um grande motivo porque muitas pessoas têm se afastado de Deus, porque a amargura já está no coração e essa pessoa, por não liberar o perdão, ela não ora mais, então seu coração vai ficando cada vez mais duro.
E certa vez, Jesus disse aos seus discípulos que quando eles fossem visitar casas, eles deveriam profetizar a paz. Eles deveriam abençoar aquele lugar. E eu quero ler com você o que está escrito em Lucas capítulo 10, o versículo 5 e o 6. E em seguida, nós já vamos orar, ok? Olha o que Jesus disse. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Olha isso, irmãos. Isso mostra que se você se esforçar para ter paz com as outras pessoas, mesmo que elas não recebam a sua paz, a paz voltará para você. Ou seja, você não perde nada em dar o seu melhor. Então, quando você busca fazer as coisas como se fosse para Deus e não para as pessoas, o Senhor te recompensará. Por isso, não espere muito das pessoas, mas faça tudo como se fosse para o Senhor e tenha sempre no seu coração a paz. Porque é através desse coração puro, limpo, que Deus vai começar a fazer uma obra maravilhosa na sua vida e na sua família. Amém? E agora chegou o momento mais importante do vídeo. Eu quero orar por você, pela sua família. E depois que eu terminar a oração, não saia deste vídeo, porque eu quero ter uma conversa com você sobre algo muito importante, ok? Então feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença para Te louvar, ó Deus, por este momento tão glorioso, o momento em que decidimos buscar a Tua presença, aprender com o Senhor, ouvir a Tua palavra. Senhor, eu creio que essa palavra tocou profundamente no coração de muitas pessoas e por isso eu Te peço, Deus, que essa palavra não volte vazia, mas que ela cumpra os Teus propósitos. E eu sei, meu Pai, que muitas pessoas agora estão feridas na alma, estão machucadas porque foram ofendidas, foram decepcionadas e ouviram coisas que elas não queriam ouvir. Mas, Senhor, eu creio que o poder do Espírito Santo pode nos ajudar a perdoar. Por isso, Senhor, pela fé, nós abençoamos aqueles que nos perseguem, nós oramos por aqueles que nos fizeram mal e nós Te pedimos, tem misericórdia, Senhor. Abra os olhos deles porque eles estão cegos espiritualmente, eles não sabem o que fazem. Senhor, nós entendemos nessa mensagem que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra Satanás e os seus demônios, e eles têm usado as pessoas para nos atingir. Mas, Senhor, nós Te pedimos agora, blinda o nosso coração, proteja o nosso coração, Senhor, ainda que nós estejamos feridos, machucados, sensíveis, meu Pai, estamos colocando agora no Teu altar a nossa vida. Oh, meu Pai, quantas pessoas estão chorando agora, meu Pai, porque elas foram ofendidas. Senhor, ninguém acredita nelas, Pai, nem mesmo a própria família dá valor. Mas, Senhor, Tu és aquele que nos levanta, e eu creio que o Senhor honra os Teus filhos. O Senhor levanta o abatido, o Senhor exalta aquele que se humilha. Por isso nós estamos aqui, meu Pai, confiantes de que os Teus sonhos jamais vão morrer. Aquilo que o Senhor colocou no nosso coração vai se cumprir, ainda que demore, ainda que ninguém acredite em nós. Nós cremos, meu Pai, que esse sonho nasceu no Teu coração e que nenhum demônio, nada neste mundo pode frustrar os Teus planos. Senhor, eu Te peço, coloca sonhos também no coração dessa pessoa que hoje está abatida, cansada, sobrecarregada, que ela tenha uma motivação para seguir em frente. Oh, meu Deus, Tu és um Deus de sonhos, um Deus que faz uma aliança com Teu povo. E eu creio que essa aliança não pode ser quebrada, porque ela está fundamentada no sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. E esse sangue hoje nos dá a chance de salvação, do perdão. Nós podemos nos reconciliar com o Senhor. Por isso Te pedimos perdão pelos nossos pecados e Te pedimos, Senhor, venha nos acolher, venha nos abraçar, venha caminhar conosco todos os dias, meu Pai, porque não está fácil, mas o Senhor vai nos capacitar a perdoar, a conviver bem com as pessoas, a buscar viver em paz, se possível, com todos. Em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, como é bom buscar ao Senhor, não é verdade? Vale muito a pena nós separarmos este momento, porque com isso o nosso dia muda, o nosso coração muda, e isso faz toda a diferença. Irmãos, durante todos esses anos de ministério, eu pedi a Deus uma forma de poder ajudar o maior número de pessoas possível. Isso porque eu não quero reter o conhecimento para mim, eu desejo que você também tenha uma vida de intimidade com Deus.
E foi pensando nisso que eu comecei um projeto aqui na internet chamado Jornada da Fé. Esse é um projeto que nasceu no coração de Deus e eu tenho colocado em prática, irmãos. E como funciona essa Jornada da Fé? Eu escrevi 3 livros digitais, no qual você vai ler um após o outro, para que você comece a melhorar o seu relacionamento com Deus, com as pessoas, para que você comece a prosperar em cada área da sua vida. E eu sei que a maioria das pessoas não consegue entender a Bíblia, não consegue orar da forma correta, e por causa disso eu vou te ajudar no passo a passo, tudo o que você deve fazer para agradar a Deus, para ter uma vida cristã abençoada. Irmãos, o primeiro livro que eu escrevi é O Momento com Deus. Esse livro traz uma mensagem para cada dia do ano e você vai entender a Bíblia de uma maneira muito simples, vai te ajudar a vencer as batalhas espirituais e todos os desafios que surgirem na sua vida. O segundo livro é o Vida de Oração. Nele você vai encontrar uma oração para cada dia do ano. Tem oração para quem está doente, para quem está triste, com depressão, desempregado. Todas essas orações estão baseadas na Bíblia e nós sabemos que Deus tem compromisso com a palavra dele. Por isso é tão importante orarmos de forma bíblica. E aí depois vem o livro Minutos de Paz, que como o próprio nome diz, vai te trazer muita paz, porque você saberá exatamente o que fazer para agradar a Deus. Lembrando que cada mensagem que eu escrevi está baseado na Bíblia e por isso eu faço questão que você participe dessa jornada, porque ela já tem transformado milhares de vidas. E eu estou disponibilizando agora para você esses 3 livros no formato digital. Você terá acesso aí mesmo no seu celular ou no seu computador para você ler a qualquer momento onde você estiver. E tudo isso por um valor muito acessível, porque eu quero que todos vocês tenham acesso, ok? Então você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, ou você vai acessar diretamente aí no seu celular www.jornadadafé.com.br, tá bom? Clique no link então que está bem aqui no comentário abaixo do vídeo e eu peço também que você compartilhe esta oração com seus amigos e familiares. Amém? Eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.